Então, na verdade eu venho da literatura, né? Assim, eu escrevo desde muito novo, acho que foi publicado a primeira vez em 99 no campo de poesia, assim, depois eu resolvi ir pra prosa. Em 2005 eu escrevi uma novela, depois comecei a escrever um romance, assim, tudo. Mas fazia coisa muito no freestyle, assim, uma metodologia, assim. Claro, caí num bloqueio criativo num dado momento. A minha esposa, né, minha companheira, Laura, sempre foi muito cinéfila, assim, quando a gente começou o nosso relacionamento, ela já tinha isso, né, de uma forma muito forte, muito potente. E eu fui, né, claro, tinha uma primeira cinefilia da infância, que não é exatamente, né, essa cinefilia assim, eurocêntrica, né, era muita coisa, né, de filme dos Trapalhões, ficção científica e também muitos filmes de Kung Fu, do Bruce Lee, filmes de ninja, né, essas coisas na época do VHS, mas não era nada sério, assim. E quando eu entro nesse bloqueio criativo, assim, né, eu começo a recorrer, né, aí eu vou para uma primeira cinefilia, sei lá, eurocêntrica, né, tipo Fellini, Buñuel, assim, essas coisas. E isso fica maturando um tempo, mas ainda não é para mim uma questão de entrar no cinema, eu ainda olhava ali, ao invés da literatura. Quando eu tenho contato, né, com os filmes do Rogério Sganzella, Júlio Bressani, né? Aí a coisa ela vai ficando mais forte, sobretudo quando eu vejo O Signo do Caos, que acho que foi o filme que foi determinante para eu querer fazer cinema. Mas ainda antes disso, né, existia aquela vontade e tudo, mas não nada muito direcionado. Aí eu venho para cá em 2008, na Mostra de Tiradentes, que o filme de abertura era o Falsa Loira, do Carlão, depois passava Cleópatra, né? E ali, assim, eu senti de fato que eu queria fazer cinema e tal, e tive a sorte de, né, trombar com um folheto da Escola Livre de Cinema de Belo Horizonte, me matriculei, né, em 2 cursos, no regular, né, de cinema deles e no curso de crítica, né, de história da crítica. E dali eu comecei a ter contato e fui entrando para uma turma também, que é uma turma de cinéfilos que vão sempre no Cine Humberto Mauro, pessoas que já escreviam sobre cinema, para Filmes Povo, né, que é o Gabriel Martins, Léo Amaral, que é meu sócio, né, o Reno Fitas, né, João Toledo, que tá aí hoje também escreveu para Filmes Povo, né, e contato também com mais gente, né, como o André Novaes, Maurílio Martins, né, o Flávio von Sperling, né, o Flamingo, que é meu sócio também. E a gente começou nessa de, né, sempre ia no Humberto Mauro, depois sentava para tomar cerveja, discutir os filmes, né, conversava sobre eles, já tinha essa coisa com a crítica. Eu depois, num outro momento, vou, né, logo em seguida começar a escrever alguns textos para Zingu, né, para a revista Zingu. E a gente já tinha essa vontade. Depois de um tempo, né, assim, eu já tinha trabalhado em 2 curtas, né, um curta do João Toledo e um do Léo Amaral. Eu resolvi fazer um longa, que ia ser rodado no meu sítio, né, sobre aquela coisa do fim do mundo, na época de 2012, por aí. Mas o filme é rodado antes, assim, que é o Estado de Sítio, que são 8 diretores que se colocam em cena, né, e ficam nessa espera, né, o fim do mundo acontecer, né, uma coisa muito com profundidade de campo, né, plano de sequência e tal. Que foi um primeiro tatear, assim. Depois disso eu comecei a fazer vários curtos, né, curtas experimentais, assim, de nenhum orçamento, sem equipe, né. Fui estabelecendo aí, né, comecei a frequentar festivais, né, que esses filmes iam circulando, alguns desses filmes passavam aqui também, passavam em outros festivais, e eu comecei a trabalhar também em filmes de outras pessoas fora de Minas, né, e a coisa começa a acontecer mesmo, e eu começo a trabalhar com cinema quando eu começo a trabalhar com a Renata Pinheiro e o Sérgio Oliveira, de Pernambuco, né. É uma parceria que acho que a gente já está indo agora para o 6º, 7º filme, né? Tanto trabalhando como ator, como montador, como roteirista, né? Exercendo outras funções também, assim, por exemplo, produção de arte. Né? Numa série que eu fiz agora, que eu escrevi com eles, África da Sorte, eu também fui segundo assistente de câmera, logger e vídeo assiste, né? E essa coisa foi toda nesse processo. E paralelo a isso também trabalhando, né? Como
antes também nesse começo como cinegrafista, filmando, né, eventos, casamento, DVD, né, tendo esse contato com a câmera também. É uma coisa que eu achava muito importante e também tirava um certo, né, meu sustento dali, né, mas desenvolvendo. Aí teve esse edital, né, de 2013 do filme Minas, né, que o projeto foi contemplado. E, né, 4 anos depois eu tô aqui lançando, né, esse filme, Subir Bahia, que teve, né, uma reação muito forte, mas também muito esperada já, né, que a coisa fosse se dar dessa maneira. E tô muito feliz, porque o filme coloca questões assim, em debate, e isso tem reverberado bastante desde da exibição dele ontem. Acho que, né, as pessoas estão realmente falando bastante, né, tanto para mim não está em questão se gostam ou se não gostam, né, eu acho que o filme também ele não tenta ser conclusivo nesse sentido, e estou muito feliz assim, né, de poder me colocar no meio desse debate, e principalmente para, né, para ouvir, para falar também, mas para estabelecer o diálogo. Não, eu já imaginava mais ou menos aqui como um lugar de debate muito intenso com relação a isso, e por também ser um epicentro, né, de uma certa maneira, dessa produção contemporânea e com todos os problemas que isso implica. Primeiro, o ideal é que se passasse aqui mesmo, né? É claro, assim, o filme ele não foi feito pensando em passar aqui, ele foi feito pensando em colocar essas coisas em questão, mas eu sabia que o lugar onde isso via com mais potência de debate num primeiro momento seria aqui. Aí a gente, né, escreveu, fomos trabalhando, né, assim, né, os cortes, né, foram se modificando, assim, tudo. Mas era necessário que passasse aqui justamente pelas questões que colocam, né? Acho que ele passa por essa questão desse olhar masculinizado da câmera, do homem, do espectador, que é uma coisa histórica no cinema, né, para a mulher, e que isso é muito problemático, né? De uma certa maneira eu me sirvo de um arcabouço teórico da teoria crítica feminista, né, Laura Mulvey, Anne Kaplan, na literatura Elodia Xavier ainda também, né, na teoria de cinema também a Ruby Rich, e com todas essas questões, né, incontornáveis, na verdade, históricas, de como a câmera, né, esse objeto fálico, enxerga a mulher com o espetáculo como objeto de significado e não como uma produtora de sentido, de discurso. E achava que era importante tentar minar isso de algum jeito, demonstrando também de uma forma mais até pedagógica de tudo que isso acarreta, e também sem querer, né, tirar da reta todos os pontos mais problemáticos desse gesto meu, que vai vir com a minha impressão digital, onde existe sim, né, um construto social e cultural de machismo e arraigado, e que não seria fazendo esse filme que eu estaria livre disso, né? Na verdade, para mim, o mais importante desse gesto é justamente demonstrar essa contaminação, né, da minha fala, do lugar de onde eu falo e de todos os problemas que isso tem, né? Assim, então não é um filme para as pessoas curtirem, não é um filme para ser aceito, é um filme para ser questionado, problematizado, né, e discutido, né? E eu acho que isso para mim é muito importante, não só para mim, mas para todos os outros, né, diretores homens héteros, cis, né, heteronormativos, né, que tentam colocar seu olhar sobre, né, aquilo que eles não entendem e que tem uma dificuldade que vai ser sempre incontornável dessa representação e dos problemas desse privilégio que a gente tem com relação a essa representação, e como isso pode ser perpetuado culturalmente através da imagem.
uma novela chamada Que Vida é Esta? Na verdade, que se passa nessa região da Rua da Bahia, e que era de uma época que eu estava lendo muito a Cama na Varanda, da Regina Navarro Lins, e que tem essa coisa, né, que assim, acho que na época era colocado assim, com essa questão né, nessa perspectiva dela, voltado, né, a sexo, de afeto e relacionamentos, de uma certa crise do macho, né, dentro desse contato, né, e dessa essa contemporaneidade com essa emancipação feminina, mas que na verdade é uma coisa que vem de muito antes, né? Se eu for falar, por exemplo, nas artes plásticas, nessas coisas também já estavam sendo colocadas em xeque, em crise da década de 60, de uma maneira muito pungente, muito intensa, assim, né? Só que eu também não queria, na verdade, pegar essa representação, essa perspectiva de falar do homem e dessa crise, porque eu acho que eu estaria apenas reiterando uma reação que ela é menor, né, no que diz respeito à realidade à realidade da construção de imagens e de um discurso artístico, né? Aí eu achava que era importante colocar, né, no filme essa própria crise desse processo da busca de uma representação por uma perspectiva, né, que é masculina, que está enraizada com todas essas questões, e a partir daí, né, expor essas fraquezas que o filme tem, essas contradições que ele traz, né, através da dramaturgia e da linguagem, né. Eu acho que o que eu esperava que fosse acontecer de uma certa maneira, né, rolou, assim, né, de uma certa forma, né, com uma reverberação bem intensa e, claro, né, com milhares de olhares distintos e com, assim, né, recusas, adesões, mas sobretudo com questionamento com relação ao filme, que eu acho que é muito importante, porque aí não se questiona só o filme, mas se questiona também essa própria situação de crise, né, nessa tentativa de representação, né, daquilo que não sou eu, né, assim, né, essa coisa que é complexa e problemática, da construção de um discurso artístico, quando você busca um caminho que não é necessariamente só falar de você, porque eu acho que o filme fala muito de mim também, de todos esses fantasmas próprios, assim, da criação e dessa pória que é meio que incontornável. Em última instância, mesmo falando o que eu quiser falar, assim, né, desse recorte, em última instância, vai continuar sendo ali, né, um diretor branco, hétero, cis, normativo, todo imbuído de preconceitos, contradições e questões que não se resolvem. E eu acho que o filme, ele é inconclusivo e ele não quer dar conta de responder isso, mas ele quer né, ele quer se colocar no debate, mas também, sobretudo, assim, agora também nesse momento, na perspectiva da escuta, né, para né, que se possa estabelecer um diálogo a partir daí. Então eu acho que nesse ponto foi muito bom, né, o filme passar para mim, assim, aqui dentro do festival, para que essa troca possa se acontecer, né, que ela possa estar em debate e, sobretudo, em diálogo. A gente fica muito preocupado com você. Nós não sabemos nada da sua vida. Saiu do grupo da família no WhatsApp? Na verdade, foram 4 roteiros, né? Então eu te falo que desde o primeiro isso já existia, porque era um problema de representação, né? Ainda que numa outra chave, mas também de uma coisa que está dentro do filme, que é num primeiro roteiro que eu tinha uma outra perspectiva
e um outro projeto de heroína que, né, de uma certa maneira tinha também, né, ali no Seu Bojo, por ser uma coisa mais voltada para o cinema de ação e também de Kung Fu, essa coisa de, nossa, mas eu estou falando, né, eu estou contando uma história de uma heroína ou é simplesmente uma pessoa que está reproduzindo, né, um arquétipo masculino, né, mas sendo do gênero feminino. Então essa pesquisa começou dali, mas esse não, né, isso no primeiro approach de roteiro, que não eram nem esses personagens, não era nem essa história. No segundo também isso já foi problematizado por conta da questão né, de multifoco narrativo, né, e que é uma coisa que acho que está presente no último roteiro, que é dessa questão da exotopia, que o Bakhtin fala de você, né, sobretudo ele fala com relação ao Dostoiévski, desse lance da relação entre autor e herói, né, assim, de toda a problemática que implica isso, sobretudo no Estética da Criação Verbal, né, que é o livro que contempla mais esse tema. E também existia já, acho que desde da novela, toda a questão do Deus Ex Machina e do coro. Só que era numa outra chave, eram outros personagens, mas estruturalmente eu achava que isso era importante pro filme, porque ele sempre girou muito em torno dessa questão também de se pensar esse lugar do espectador, do público, né? Ou se fechar esse triângulo de quem está em cena, de um ponto de onde se filma e do ponto de onde se vê, né? Sempre era uma questão que também estava desde o começo, no primeiro momento, em literatura e que se transpõe para o filme. E de uma certa maneira eu acho muito engraçado de um pouco de cada um desses approaches completamente distintos de roteiro estarem assim nesse resultado final, assim. Eu quis evidenciar ali também, né, essa fragmentação e essa dissolução, né, do próprio material fílmico junto com o discurso que está ali naquele momento, que é o discurso de problematizar também o próprio final do filme, né? Porque assim, dentro do processo do filme, na verdade, as meninas do Cineclube, né, elas são de fato, né, ativistas, né, a Manu que faz a Carol e a Michelle que fala hoje aqui também, que é uma das meninas, elas são do coletivo As Bacurinhas, né, que é um grupo de teatro feminista de Belo Horizonte, assim, bastante ativo, e as outras meninas também, as outras atrizes que estão no filme também são pessoas que têm, né, um grau de atuação, assim, né, e de um pensamento crítico muito interessante. Então essa parte não foi roteirizada, assim, né, os debates em si eles não partem de um roteiro, assim, improvisado, e parte da relação delas com o que elas estavam vendo do filme, assim como isso no final quando a gente fecha o corte do filme, elas assistem esse corte do filme, a gente abre, né, um gravador por 3 horas, né, aí esse filme é dissecado, destroçado, debatido, discutido, né, problematizado, né, e esse material, parte dele entrou, né, já nesse primeiro momento aí, mas eu penso também, né, depois, num outro momento, colocar também isso como uma faixa de comentário, mas também como uma outra camada de leitura do filme, porque eu acho que é muito rico o que elas fizeram, né, e colocaram nesse processo, né? Embora boa parte disso, né, assim, né, existe essa figura desse diretor personagem também, que
né, que ele incorre, não, que eu incorro a ele enquanto personagem em erros propositais, né? Assim, ele tem um contato muito superficial com o feminismo e a partir dessas citações, né, elas não estão ali por acaso, também é uma maneira de ilustrar, né, nesse filme, dentro do filme, toda uma precariedade, né, de relação com questões, né, do feminismo e de contradições, né, porque assim, começa ali com a Virginia Woolf, aí depois você tem né, uma das falas, uma citação da Simone de Beauvoir, que também já é uma coisa que é tão, já chega a ser tão pop, que ela já é distorcida, né? E eu acho que ali essas cartelas, elas estão para ser equivocadas, e você tem um ápice disso, que é a Camille Paglia, que é uma pessoa que tem, né, uma visão muito problemática numa determinada perspectiva, que é muito dissonante, né, e disjuntiva com relação, claro, assim, não dá para falar, né, o feminismo são vários, assim, né, tem várias perspectivas, mas esse olhar dela é mais que não é feminista, não é uma crítica de arte, que tem muito embate com os feministas, mas como se isso fosse exatamente também um equívoco, né, e ali um estopim, né, desse equívoco, dessa perspectiva, ainda que o que ela fale, né, também entra em contradição com o próprio conjunto da obra dela, né. Aceita? Aceita. Na verdade, assim, o Silvio Bahia, acho que ele também tem essa coisa de já se colocar em crise também, porque eu pretendo continuar filmando mulheres, né? A gente tem outros 2 roteiros, né, que aí é onde essa questão, né, está num grau distinto, mas também existe, né, que é o Descer Floresta e Que Vida é Essa? Que, assim, Descer Floresta é um filme que, né, é um projeto que ele gira muito em torno de um grupo de teatro de mulheres e as mulheres que estão no filme, né, eu quero continuar trabalhando com elas, né, nesse projeto, que é sobre as dificuldades desse grupo, né, de ter essa continuidade de trabalho, de montar um espetáculo, né, e esse grupo, né, ele se desintegra e ele se reintegra depois, né. Esse projeto passa por né, Casa de Bonecas, de Ibsen, passa pelas relações naturais de Corpo Santo. Tem também um momento que é fundamental, que é quando elas vão tentar montar a peça As Moças, ou O Último Beijo, da Isabel Câmara, né? Uma dramaturga mineira já falecida, assim, muito importante, daquela geração pós Plínio Marcos, né? E que trabalha numa chave extremamente confessional, né? No striptease da alma, né? Mas, sobretudo, esse filme também é sobre essa, né, muito mais centrado nessa coisa do trabalho e também assim, dessa relação também, né, de uma dramaturgia, da construção da dramaturgia, né, no processo de trabalho delas, tentando viabilizar esses espetáculos, né, e também nessa chave ainda também de uma certa, né, metalinguagem que, né, eu acho que é uma referência, tem algumas referências bem específicas, assim, que me interessam, no caso o Alt One do Rivette, os filmes do Cukor também, e assim como o cinema da Dorothy Arzner, que eu tenho visto muito, né, assim, que é a única diretora da era de ouro de Hollywood que, né, fazia filmes muito, né, exuberantes e com um outro olhar entre essas relações, né, entre as mulheres e dessa questão, né, da feitura, né, desse universo, né, de criação artística, né, e assim, né, é um processo de se dar continuidade, assim,
Eu tenho muito interesse, assim, né, em manter essa questão. Eu tenho uma relação muito mais forte com o cinema clássico, cinema moderno, que com o cinema contemporâneo. Me interessa muito mais. Claro, no filme isso vem numa miríade de coisas, né? No Sub Bahia, que é uma coisa muito ali do Romer, que é contida, né? Que é do 4x3, que é o tempo da fala, o close, o rosto, né? Assim, e trazer isso para essa questão também de relações de trabalho, né? E da dificuldade de ser levado para frente, né? Não só pela dificuldade do que é esse mundo, né, da criação artística, mas também de um grupo de teatro, né, de mulheres, né, tentando montar, assim, né, peças, mais de uma peça tentando sobreviver, né, pagar as contas e conseguir ter, né, esse processo, né, de criação, né, e todas as crises que isso traz, assim, né? E esse é o que está mais próximo, na verdade, porque boa parte desse roteiro já estava escrito, já fazia parte já quase foi o Sub Bahia, só que era um roteiro que já tinha 150 páginas, eu não ia filmar, não ia colocar pessoas para filmar 150 páginas com um orçamento de curta-metragem, né, porque essas pessoas elas têm que né, ser devidamente remuneradas, um trabalho é cansativo, demanda tempo, né? Mas foi importante para o processo do Sub Bahia passar também por essa outra história, que é a história de Aurora, Estela, Cassandra, né? Outras mulheres, mas que também foram pensadas para as mesmas atrizes, né? Isso é muito louco, porque a Manu, que faz Carol, Estela, Bruna, que faz a Clarissa, Cassandra, né? E eu não consigo pensar de outra forma, eu não consigo escrever as coisas também sem saber, né, para quem eu estou escrevendo, sem conhecer essas pessoas, né? Então o que eu pretendo fazer, acho que foi muito generoso da parte delas terem aceitado, né, entrar nesse projeto do Sub Bahia e também, né, defender o filme com todos os seus problemas e todas as suas contradições. E a gente vai dar continuidade nesse trabalho com esses outros projetos, assim, né? Eu acho que é uma parceria que ela não se encerra aqui, pelo contrário, ela só começa e eu vou continuar filmando mulheres, isso vai continuar sendo uma questão. Certo. O filme vai se chamar Desci Floresta? Esse é o Desci Floresta ou Que Vida é Esta? Porque, na verdade, eu estou ainda numa crise com relação aos títulos, porque eu não falei do Que Vida é Essa, porque eu também é uma coisa mais distante ainda, mas existe essa crise com relação, né, corpo da obra e o título, porque acaba servindo aos dois trabalhos, assim. Mas isso é um problema para eu enfrentar mais para frente. Desci Floresta tudo junto? DC, né, de tudo junto, só que DC é abreviado com D e C mesmo. Assim, tem essa coisa da grafia, né, errada, assim, né? Eu gosto muito do erro, na verdade.